Se você não consegue deixar de gostar de alguém que te machuca, o problema não é falta de força, nem qualquer uma dessas coisas que a gente ouve comumente por aí. Falta de coragem, de falta de força de vontade, falta de vergonha na cara. E todos esses absurdos que a gente ouve por aí. A coisa é muito mais complexa. E se você conhece alguém ou está passando por isso, já passou, e quer entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, fica aqui comigo, que hoje a gente vai falar disso. Meu nome é Isolda Pereira. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente bate um papo sincero, reto, honesto. Eu sempre coloco muito como exemplo o que acontece comigo, o que acontece com os meus clientes que me permitem falar, claro, né? Eu falo do assunto e não das pessoas, mas eu boto principalmente a minha vida como exemplo para vocês, porque aí vocês vão saber que eu já senti aqui, ou sinto, aquilo que muitos passam por aqui. Inclusive, já passei por isso também. Hoje, graças a Deus, a minha história é outra. Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou terapeuta, sou analista corporal e comportamental também. E para você que já me segue aqui no canal, que está aqui comigo, que está nesse bate-papo, nessa interação gostosa, o meu muito obrigada. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui, um pouquinho de cansaço, claro, fim de semana sabe como é que é, né? A gente pega aquela carga toda da semana, mas as condições não são as melhores. Mais uma vez eu estou gravando o vídeo à noite, mas eu não podia deixar vocês sem conteúdo. Então vamos lá para o assunto de hoje? Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Meu Deus, mas fulano de tal, principalmente nós mulheres, me maltrata tanto, ou já me maltratou, e se você já conseguiu pelo menos sair dessa relação, parabéns! Você já é vencedor, vencedora, porque é algo muito difícil de se fazer. Mas se você ainda está nessa relação, fica aqui, eu vou te explicar o que é que acontece com a gente. Porque a gente se pergunta, meu Deus, por que eu não consigo? Todo mundo sai, todo mundo dá um jeito e consegue se livrar dessa situação. Eu não consigo, por quê? Hoje eu estou aqui para explicar. A coisa é muito mais complicada, muito mais complexa do que aquilo que se pensa. Então eu vou enumerar, hoje inclusive eu escrevi algumas coisinhas, né? Porque hoje eu estou num dia bem cansadinha, me desculpem. E como eu estou bem cansadinha hoje, eu coloquei algumas coisas para não esquecer de falar nada, porque esse é um assunto muito importante. É um assunto que muitas vezes as pessoas se calam, as pessoas omitem, as pessoas fazem uma confusão e a pessoa acaba se sentindo ainda pior. Então eu vou tentar esclarecer o que acontece na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, de uma forma bem simples. Eu vou enumerar algumas coisas, eu acho que eu enumerei umas 5 coisas para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bem? Bom, ou quando a gente está ainda na relação, ou quando já acabou essa relação, mas não consegue esquecer, não consegue deixar de gostar de alguém que só fez maltratar a gente, não é porque a gente não tem força de vontade, não tem vergonha na cara, não é nada disso. Dessas coisas que eu disse que eu ia enumerar, se você, provavelmente você vai se identificar com uma delas. Mas na maioria das vezes a gente se identifica com no mínimo 3 ou com todas, que é o mais comum. Você não é nenhum ET, você não é ninguém diferente dos outros, você é só mais um no meio da multidão. E se teve jeito para mim, teve jeito para outras pessoas, tem jeito para outras pessoas, tem jeito para você também. Então fica aqui comigo, tá bem? Vamos lá. A primeira coisa é a questão da baixa autoestima e do merecimento. Isso é consciente? Não. Às vezes é aquela mulher, vamos lá, vou dar o exemplo mulher porque é o mais comum, né? A gente tem essa tendência
aguentar mais as coisas, sofrer mais por amor, como a gente diz por aí. Sabe aquela música de Marisa Monte? Por que é que a gente não faz por amor? Romântico, lindo, né? Mas não deveria ser assim. Desculpa, eu tô com a gargantinha ruim. Por isso que não devia nem estar cantando, né? Tô com a voz horrorosa. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que se romantiza muito o sofrimento, que todo mundo sofre por amor, e amor não tem que ser sofrimento, coisíssima nenhuma. Primeira coisa a falar. Então, inconscientemente, às vezes a gente tem uma baixa autoestima. Seja lá por que motivo for, pelo seu histórico de vida, porque você nunca foi valorizada desde a sua infância, porque você ouviu um monte de baboseiras por aí, mas a sua autoestima é bem baixa. Ou você passou a ouvir a vida inteira, sabe? Principalmente quando é criança. Aff, Maria, você tem um mau gênio, viu? Que pessoa difícil. Nem eu que te paria, mãe, digamos, né? Aguento você, imagine outra pessoa. Você é chato, ninguém aguenta você isso, você aquilo. Ou então, se você é aquela pessoa que tem uma dificuldade de aprender na sua infância, ou qualquer coisa assim. Porque a maioria dos problemas da gente vem desde lá de trás. Raros são os problemas que a gente tem que começam aqui, ou numa vida mais recente. Isso é acúmulo de lixo, como eu costumo dizer. Então, aí houve assim, você não estuda, você não vai ser ninguém na vida, você não obedece ninguém, você... Sabe aquelas coisas que ninguém faz isso por mal não, tá, gente? Isso foi a forma que nós fomos educados. Os nossos pais, avós, bisavós, todo mundo aprendeu dessa forma e vai replicando. Então agora a gente que tem consciência, começando a ter consciência, vamos tomar cuidado com o que a gente diz com essas crianças. Ninguém faz isso para ofender a gente. As pessoas falam isso, a gente repete isso porque a gente ouviu. E porque a gente acha que assim a gente está trabalhando a pessoa, criando casca para a pessoa enfrentar a vida, certo? Só que na verdade isso muitas vezes traumatiza. Então o que é que acontece? A gente acaba achando que a gente merece pouco, a gente não se acha o suficiente, sabe aquela pessoa que pode fazer, nunca tá bom, nunca é o suficiente, é aquela pessoa que estuda, tira uma nota baixa, aí estuda, tira 10 em tudo, aí tira uma nota mínima em uma disciplina, aí você não estuda, você não faz, você aquilo. Aí você vai, estuda, consegue tirar um notão. Aí você ouve aquela célebre frase que eu duvido que a grande maioria que esteja no meu, mais ou menos na minha idade, ou um pouquinho mais nova, eu tenho 53 anos, vou fazer 54 no fim do ano, não tenho ouvido. Você não fez mais do que a sua obrigação. Então, a gente sempre acha que a gente merece pouco, que a gente merece... que a gente nunca é suficiente. Então, normalmente, pessoas que têm problema com baixa autoestima, pessoas que se sentem muito velhas, muito gordas, muito magras, muito... se sentem feias, não se sentem inteligentes o suficiente, não é consciente, como eu disse a vocês. É algo que a gente traz lá por dentro, tá aqui. Não tá aqui, porque aqui é o que a gente tem consciente, mas tá aqui. O que tá aqui, isto aqui, lá atrás, já registrou, ficou lá. Sendo verdade ou não, a gente sentiu, o cérebro registra. Já falei isso aqui 500 vezes, né? Mas, então, a gente tem essa coisa da baixa autoestima. Então, a gente vai aceitar qualquer porcaria e vai ficar com quem maltrata a gente. O segundo é o medo da solidão. Seja porque a gente foi um filho único a vida inteira e por mais que tivesse amigos, primos, etc., sempre se sentiu sozinho. Ou porque você é um filho mais novo e todo mundo já saiu de casa e os seus pais já estão mais velhos e já não tem tempo para brincar com você, para ficar aquela coisa assim. Ou porque os seus pais precisavam trabalhar muito para te dar o melhor. Não é por maldade. Mais uma vez, eu faço questão de explicar. Muitas vezes os pais, principalmente na minha época, as pessoas trabalhavam dia e noite para dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. Só que às vezes não conseguem dar porque não tem tempo. Né? Hoje, na época do celular, tem muita sem vergonhice. Pai e mãe que ficam o tempo todo no telefone, na internet e tal, e não ligam para os filhos. Não queria ter tempo, dedicar tempo para os filhos, não tivesse filho. Tem filho, tem que se sacrificar, tem que dar atenção, tem que
conversar, tem que brincar, tem que fazer tudo. Mas muitos são para conseguir sobreviver, para botar comida na mesa, para pagar o aluguel, para a luz, a água e tal. Então, não tinham ou não tem ainda tempo. E a criança fica muito sozinha, o adolescente fica muito sozinha. E aí a pessoa já tem essa sensação de abandono, de solidão mesmo, ou porque foi abandonado por um pai, por uma mãe, por um avô, seja lá quem for. Às vezes foi uma mãe que criou sozinha, foi uma avó. Então, tem esse sentimento de solidão, esse medo de ficar só. Então, quem tem medo de ficar só, às vezes aceita qualquer porcaria, só para não ficar sozinho. Fica com aquele medo assim eu não vou encontrar mais ninguém. Eu não vou ter ninguém para conversar, eu vou ficar velha, eu não vou ter nem que me socorra se eu passar mal, sabe? Essas coisinhas que a gente fica, pois é, acontece muito. Outra coisa, desejo de validação. Tem algumas pessoas que têm outras questões emocionais que estão por trás, que não são caso desse vídeo, eu não vou aprofundar, né, para não ficar grande demais. Mas assim, tem pessoas que têm uma necessidade de se sentir valorizada. Então, aquela pessoa tem uma verdadeira obsessão justamente por aquela pessoa que maltrata ela, que não quer ela. Então, ela tem que mostrar que ela é capaz de conquistar, que aquela pessoa vai perceber o valor dela e vai valorizar aquela pessoa. E aí aquilo vira uma fixação. E aí essa pessoa, mesmo que a outra maltrate, mesmo que a outra não queira, diga o tempo todo na cara dela, eu não quero você, não sei o quê, a pessoa tá ali. Isso é uma outra questão, ela precisa ser validada para mostrar assim, eu faço, eu aconteço, eu mereço, eu posso, sabe? Para mostrar para o mundo ou para algumas pessoas especificamente. E aí a pessoa acaba também vivendo ali. Outra coisa que é muito comum é a esperança de mudança. Esse é típico, é clássico nosso das mulheres. Toda mulher tem uma síndrome de salvadora da pátria, de Mulher Maravilha. Então, eu vou cuidar de fulano e fulano vai ser uma boa pessoa. O meu amor vai mudar alguém. Acorda, cara pálida. Deixa de palhaçada. Você não vai mudar ninguém, nem o seu amor, nem o de ninguém. As pessoas só mudam quando elas querem, quando elas percebem a necessidade de mudança. Então você pode se dedicar, pode fazer o que for. O amor muda tudo, o amor tem um poder incrível, tem, mas é preciso que o outro queira. Não adianta você amar sozinha, você se dedicar sozinha, porque você não vai mudar o outro. E aí você fica eternamente naquela esperança que o outro vai mudar, que o outro vai melhorar, que o outro vai isso. E principalmente quando aquelas pessoas, você pega aquelas pessoas que são assim, chantagistas emocionais. Né? E aí, não. Aí quando faz uma besteira, né? Aí vai lá e compra flores. Sabe aquela história que diz assim, o homem quando chega com presente em casa ou com flor, ele aprontou alguma coisa. Você não sabe o que foi, mas eles aprontaram. Essas maluquices que a gente fala assim no dia a dia, pois. Tem homem que é aquela coisa, né? Que vem, não, me perdoe, eu nunca mais vou fazer isso. Foi porque aí inventa uma série de motivos. Foi porque eu sofri na infância, foi porque eu fui abandonado, foi porque eu tomei um pá de chifre, foi... Enfim, e aí você com aquela esperança, não, meu amor vai mudar tal pessoa, e aí a pessoa, você perdoa e continua, e a pessoa continua te maltratando e você ali. Agora, o mais sério, deixei ele por último, que é para explicar o que acontece com 90% de nós. Acho que eu já falei o quê? Baixa autoestima, medo da solidão, desejo de validação, repetição de padrões emocionais. Não, esqueci desse, desculpe. A esperança de mudança, né? Vou falar. Repetição de padrões emocionais e apegos da infância e a dependência emocional e vício são os dois mais comuns. O que é a repetição de padrões emocionais e apegos da infância? Você passou a vida inteira sendo largada de mão, você passou a vida inteira sem receber aquele amor que você achava que merecia, que você gostaria de ter merecido. Então, como uma forma de você tentar consertar aquilo, quando alguém vem te dar uma migalhinha de amor, por mais que depois essa pessoa aquilo que pareça amor, né? Às vezes, porque o maltrato não é amor.
Aí aquela pessoa vem te dar atenção e coisas do tipo, você acha que aquilo é amor e você passa a aceitar isso, como se fosse uma forma de você compensar a falta de amor que você viveu na infância. Outra coisa muito comum é a repetição de padrões. Perdão, gente. O que é a repetição de padrões? É você, por exemplo, uma pessoa que vê a vida inteira uma mãe que o pai, vamos dar um exemplo clássico que todo mundo já viu na vida. O pai é alcoólatra, ou o pai é jogador, ou viciado em outras coisas. É aquele homem que é mulherengo, que trai a mãe a vida inteira. E a mãe diz assim, não, eu continuo amando esse homem, eu tenho a minha casa, querendo ou não, ele me sustenta, ele é o pai dos meus filhos são pequenos, eu não posso largar, e ele bota tudo dentro de casa, etc. A pessoa começa a achar que amor e dor fazem parte da mesma história. Então, que o sofrimento é normal. Sabe a mesma história que eu falo de romantizar aquela coisa do sofrer por amor, blá blá blá. Não! Vamos parar com essa palhaçada, gente, de romantizar porque fulano morreu de amor, fulano sofreu por amor. Não, amor não tem nada que ter sofrimento. Amor tem que ter reciprocidade, tem que ter respeito. Um ama, outro ama, um respeita, outro respeita. Um brinca, outro brinca. Um briga, reclama, puxa a orelha quando precisa, o outro também. Um cede, outro cede. Isso é amor. Amor tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, não tem que ter sofrimento, não tem que ter angústia, ansiedade. Ai meu Deus, será que vai chegar? Será que não vai? Será que vai chegar violento hoje? Será que... Só que se você passou a vida inteira vendo isso, a avó, a tia, a mãe, a vizinha, não sei o quê, você começa a achar que aquilo é normal, não é conscientemente. Às vezes, conscientemente, você não quer isso para você. Só que, como eu disse, o inconsciente, tudo aquilo que a gente sente, ele registra como verdade, ainda que não seja, ainda que não tenha acontecido. Então, para você, o padrão de normalidade é amor rimar com dor. Amor e sofrimento estarem juntos. Então, você começa a repetir este padrão. Você faz exatamente a mesma coisa que a sua mãe, que a sua avó, que a sua tia, que a sua vizinha, todo mundo fez. E isso a gente só quebra quando a gente toma consciência que a gente age assim. Quando a gente percebe que as coisas, isso é um padrão da família da gente, que for, e quando a gente cuida da gente. Quando a gente trata, é muito difícil conseguir sair disso só. E é por isso que eu sempre falo da terapia. Aí você vai dizer, você é terapeuta? Claro, você está puxando a brasa para sua sardinha. Não, eu virei terapeuta porque eu vi o quanto a terapia me ajudou nesse aspecto e em tantos outros. Tem muita coisa que ainda preciso mudar, que eu preciso melhorar. E continuo estudando e continuo fazendo terapia por conta disso. Mas hoje em dia, o autoconhecimento, o trabalhar as nossas emoções, tudo que vem, todo esse lixo antigo que vem muitas vezes não só da sua infância, mas vem da sua família inteira. A gente vem repetindo padrões, 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 padrões. Existe outro tipo de terapia, por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas falarem da constelação sistêmica, que é fantástica, diga-se de passagem. Eu não sou consteladora, mas eu não vou deixar de falar de uma coisa bacana. Então, isso é repetição de padrões. O mais comum é o que aconteceu com a gente na nossa primeira infância, mas isso pode vir de muito mais. Por quê? Porque o que acontece na nossa primeira infância normalmente é o reflexo do que aconteceu na primeira infância da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. E eu tô falando mãe porque é a primeira relação que a gente tem, mas eu falo família, tá? Pai também, não é só mãe não, é porque mãe é o nosso primeiro vínculo, por isso que é comum a gente falar mãe, tá? Mas eu vou me corrigir e falar família, pai, avô, tatravô e por aí vai. E a outra causa, essa é uma das principais, é a que mais acontece. E a outra que é, isso ninguém escapa. Essa, todos nós que vivemos isso, essa questão de continuar gostando de quem maltrata a gente. É uma questão de dependência emocional. Seja lá por que você tem essa dependência emocional, também tem a ver com lixos seus,
de sua infância, da sua adolescência, de coisas que você viveu da sua história real, da sua história de vida, e do vício químico. O nosso cérebro, já falei aqui 1 milhão de vezes, quem quiser saber isso mais detalhado, vai lá maratonar todos os vídeos. Tem uns vídeos de quase 1 hora explicando uma série de coisas, de coisas assim. O nosso cérebro tem a tendência a querer ser feliz. Ponto. O nosso cérebro acha que felicidade é aquilo que é confortável para ele, que ele não gaste muita energia, ou seja, aquilo que a gente já conhece. Então, a nossa tendência é, como eu acabei de falar das outras coisas, repetir, 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 repetir. Quando você vive uma relação de maltrato, você vive amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio. Então, o que é que acontece? Cria uma reação química, inclusive no nosso cérebro. Você sabe que o corpo todo da gente tem várias reações químicas, que o cérebro vicia. Vem aquela adrenalina, sabe quando você... quem gosta de esporte, por exemplo, você vai, malha, vem com aquela adrenalina, aquela depois baixa. Mas aquela sensação é boa. É a mesma coisa de quando a gente usa álcool, quando algumas pessoas usam coisinhas que não devem e coisas do tipo. Então a gente quer sempre mais e mais e mais, porque dá essa sensação de euforia. O que é que acontece? Você tá ali, a pessoa vem, te trata como o maior amor do mundo, não sei o que, depois vem e te maltrata. Você vai lá para baixo. Sabe açúcar? Quando a gente precisa, eu mesmo tenho um vício terrível de açúcar. Eu preciso consertar isso na minha vida e vou consertar. Vem aquele pico, né, de coisa boa, depois vem algo. Quando passa aquele efeito, você vai lá para baixo. Aí você precisa de sempre de mais. E vai lá para baixo, e vai lá para cima. O cérebro vicia nisso. Por quê? O que é que acontece quando você vive uma relação assim? Você tem aquela pessoa que te trata como uma princesa, que diz aquilo que você quer, faz aquilo que você quer, na hora que você quer, como você quer, você se sente nas nuvens. Então você quer viver isso aqui sempre. Aí do nada a pessoa vem e puxa seu tapete, te maltrata, fica em silêncio, é agressivo, faz isso, aquilo. Ó, o coração tá ali, você chega, fica eternamente tenso quando chega em casa. Será que vai chegar em casa? Será que vai me tratar bem? Será que vai tratar mal? A adrenalina tá ali, ó. O medo no centro, o corpo tá precisando daquilo. Aí você vê que a pessoa chegou tranquila. Ok. Daqui a pouco a pessoa vem e lhe maltrata. A adrenalina lá de novo, não sei o quê. Aí depois acabou aquilo, aí a pessoa, meu amor, me desculpe, me perdoe, blá, blá, blá. Aí vem aquele mundo cor-de-rosa de novo. Eu te amo, você é a mulher da minha vida. Eu estava nervoso, eu passei estresse no trabalho, eu tinha bebido, eu isso, eu aquilo, aquilo outro. Eu estou falando como mulher porque fica mais fácil, mas os homens vivem exatamente a mesma coisa. Tem mulher que faz pior até com homem. Então vamos parar de dar uma de vítima. Eu estou só falando porque é o mais comum. Eu estou falando porque eu sou mulher e fica mais fácil dar o exemplo para todo mundo aprender. Mas isso não significa que é só homem que maltrata a mulher, que é só mulher que vive isso. Não. Tem muita mulher que maltrata e maltrata às vezes até pior do que o homem. Porque o homem tem muito essa questão da agressividade, não falar agressividade física. E as mulheres, normalmente, quando elas agridem moralmente. Ela ataca a moral, a autoestima, é muito mais a tortura psicológica, muito mais do que a física. O homem, ele oscila nas duas coisas, a mulher não. Mas tem mulher que também agride fisicamente, aquela mulher que surta dentro de casa e pega as coisas e joga no cara e tal. Então, eu falo para pessoas, para todo mundo, para ser humano, independente de orientação sexual, de credo, de nacionalidade, de cor, do que for. Eu tô falando de gente. Então eu falo homem e mulher porque é a relação mais comum. Mas isso serve de mulher para mulher, homem, mulher, homem, sei lá, qualquer tipo de relação. Entende? Eu falo homem e mulher porque é o comportamento do ser humano do sexo masculino e o comportamento do ser humano do sexo feminino. E esse é o mais comum. Então fica mais fácil para eu falar. Eu acho que assim vai ficar mais fácil de vocês também compreenderem, certo? Mas é o que acontece. Aí, por isso que eu digo assim, eu te amo, você é a mulher da minha vida, e se aquilo, blá, 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 e você vem com aquele... Que maravilha! Aí depois faz... Isso cria um vício.
no cérebro. Isso cria um vício no nosso corpo inteiro. É por isso que é tão difícil sair. É fácil parar de beber? É fácil parar de fumar? É fácil parar de comer as coisas certas? É fácil parar com açúcar? Ou pelo menos diminuir? Não é. Que são coisas físicas que trabalham, que mexem só com o nosso corpo, por assim dizer. Porque mexe com tudo, na verdade, né? Mas o que eu quero dizer é muito mais o corpo do que o outro. Como é que uma questão mais emocional, mais psicológica ia ser mais fácil? Entende? Então, sempre há tempo para consertar isso. Agora, não dá para consertar da noite para o dia, não dá para você chegar e dizer assim, não, não quero mais, não é assim. Você tem que preparar o terreno, você tem que parar, pensar, ver o que está acontecendo com a sua vida, ver se por acaso você se identifica com alguma dessas coisas que eu falei. Você diz, poxa, peraí, acontece muito isso comigo, será por isso que é por isso que não? Eu tento aqui esclarecer para que você consiga pensar, ter um norte. Conta com alguém de sua confiança, alguém que não vai lhe trair falando para a pessoa com quem você convive. O que você acha? Ouve a opinião de outras pessoas, pede ajuda. Não tem condições de pagar um psicólogo, um terapeuta como eu, qualquer outra coisa. Existe, por exemplo, no Brasil, não lembro aqui em Portugal o nome agora, me desculpem, mas no Brasil tem um CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que não serve só para as pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, não. Serve para tudo isso. Para você ouvir, para você ser acolhida, para você ouvir um conselho, para você ver como é que você consegue se preparar para conseguir sair dessa roda, né, de ratinho. Sabe aquela roda do ratinho que ele fica eternamente correndo atrás do petisco e fica roda, 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 roda e não sai daquilo? É isso que a gente vive. Só que é preciso que uma hora você alcance ou você, por algum motivo, diga assim, para, eu não quero mais isso. Só que isso é muito difícil. E é por isso que eu falo tanto sobre terapia. Eu não estou falando para você fazer a minha terapia, nem fazer terapia comigo. Eu estou falando para você procurar algum tipo de ajuda terapêutica, psicológica. Pode ser com um profissional, pode ser em grupo, pode ser como você achar melhor. E se você considerar a possibilidade e achar que eu posso te ajudar, eu sempre deixo na descrição do vídeo as formas de vocês me encontrarem. Tem lá como me encontrar. Aí a gente pode bater um papo, a gente pode agendar, a gente pode ver como é que a gente pode resolver. Se você tem um grupo de pessoas que estão todas passando pelo mesmo problema, me procurem também. Quem sabe eu consiga ver uma forma de ajudar a todos. Entendem? Então procurem ajuda. Não fiquem caladas, não fiquem achando que isso só acontece comigo, se achando a pior pessoa do mundo, não. Tá bom? Se este vídeo tocou no coração de vocês, de algum de vocês, deu para acordar, dar um norte para vocês dizer, epa, peraí, eu acho que eu consegui compreender um pouquinho, ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda que o meu conteúdo pode ajudar outras pessoas e indique para outras pessoas. Se inscreva no canal, porque tem muita gente que assiste e não é inscrito. Isso também não me ajuda muito, né? Comentem qualquer coisa, deixa um coração legal, deixa qualquer coisa do tipo, eu me reconheço, eu passei por isso, eu passo por isso, não precisa nada além. Conte sua história, pergunte, faça o que você quiser, porque isso faz com que, além de criar engajamento para mim, é claro, não vou ser hipócrita dizendo que não, mas isso faz com que vocês também se ajudem. Um comentário de uma pergunta de um serve para outras pessoas. Eu quero fazer disso, como eu sempre digo, uma rede de apoio, uma corrente do bem, uma corrente de amor, de ajuda, tá certo? Então, deixem desculpe, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo para quem vocês acham que precisa dessa ajuda, tá bom? Eu espero muito de coração ter ajudado um pouquinho a vocês a esclarecer e saibam, você não está só. Conte sempre comigo. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau.